Pai, te agradecemos por esta manhã e porque Tu és o Deus bom e forte, o Deus todo-poderoso, o Deus que tem cuidado de nós. A Ti pertence a honra, glória, louvor e adoração. E que nesta manhã o Senhor fale profundamente ao nosso coração. Ministra a Tua graça e a Tua bênção sobre a nossa vida. É o que eu te peço e oro no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Lembrando a vocês que este nosso encontro vai ao meu canal no YouTube. Você pode assistir depois. Você pode assistir este encontro no meu canal no YouTube. E se você ainda não conhece, vá lá, é Ronaldo Bezerra. Confira a canção nova que acabei de lançar. Deus bom e forte. Vale a pena você conhecer essa canção e ser abençoado. Dá um like, faça seu comentário. Isso é tão importante. E conheça o meu canal no YouTube. Amém, gente? Bom, vamos lá. Eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês, importante. Olha a pergunta que eu vou fazer. Você ofendeu alguém? Você já ofendeu alguém? O que é que você fez para restaurar o relacionamento com essa pessoa que você ofendeu? Você já ofendeu alguém? Diga para mim, escreva para mim se você já fez isso, se você algum dia, em algum momento você ofendeu alguma pessoa. E o que é que você fez? Você deixou por isso mesmo? Você deixou para lá? Ou você pediu perdão, você foi atrás, você teve uma atitude nobre? Vamos lá. Você já pediu perdão? Pedir perdão, gente, é diferente de pedir desculpa, viu? Ó, desculpa aí, hein? Não é desculpa, é perdão. Estou falando sobre o perdão. Olha, você me perdoe. Não é você me desculpe. Desculpe é algo muito barato, né? Ó, desculpa aí, tá? Desculpa aí que eu fiz. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de perdão. Olha, você me perdoe. É algo mais profundo ainda, gente. Olha lá o pessoal escrevendo. O Williams disse, né? Sim, ofendi. Fui na casa da pessoa e pedi perdão. Isso, legal. Hoje ele é meu melhor amigo. Que bacana. Vamos lá. Márcia disse, sim, é diferente. É isso mesmo, minha amiga. Olha lá. A Claudete disse, eu ofendi, reconheci e na oportunidade certa eu pedi perdão. Que legal. Paulo Sérgio, já pedi perdão. Tirei esse gosto amargo da vida. Que legal, Paulo. A Yuceia, sim, já pedi perdão muitas vezes. Você já pediu perdão? Já ofendeu alguém? Você que está chegando agora, a pergunta é essa. Você já ofendeu alguém? E o que você fez? O que você fez para acertar a situação? Né? Para restaurar a relação? Vamos lá, escrevam. Meus amigos do Facebook, meus amigos do Instagram. Escrevam para mim. Você já ofendeu alguém? O que é que você fez? Olha lá, o meu amigo Rodrigo disse, já sim, já pediu perdão, o peso saiu das costas. É isso aí. A Silzinha escreveu sim, pedi perdão e hoje tenho uma relação melhor com esta pessoa. Pois ele fez o mesmo e nos entendemos. Que legal isso. A Andrea disse, eu fui ofendida. Tenho que pedir perdão. Giro da Gastronomia, minha amiga querida, disse, pedir perdão nos deixa leve, em paz. Isso aí. A Sandra Maria Reis disse, pastor, eu pedi perdão e hoje, 10 anos, após 10 anos somos amigas. Olha que legal, gente.
Renata disse, já ofendi, confesso que tenho dificuldade em pedir perdão. Renata disse. Muito bom. Tenho pedido a Deus para me ajudar com isso, disse a Renata. Gente, nós precisamos aprender mesmo a pedir perdão às pessoas que nós ofendemos. Bom, gente, diante disso eu quero ler com vocês o texto, a oração que Jesus ensinou, que é a oração que nós estamos tratando, a oração do Pai Nosso. Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo... Cadê? Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 9. Vamos lá, abra comigo. Se você puder abrir comigo. Diz assim: Jesus ensinando a orarmos, ele diz o seguinte: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. E que assim seja. E que seja esta a nossa oração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Bom, gente, hoje nós vamos estudar mais um trecho da oração do Pai Nosso, mas esse trecho ele é difícil, gente. É um trecho muito difícil. Falar sobre esse trecho que nós vamos meditar é complicado. É interessante que na segunda parte desta oração nós encontramos 3 pedidos. Lembra que eu falei para vocês que esta oração ela pode ser dividida em 2 partes. A primeira parte fala da causa de Deus. E a segunda parte trata da causa do homem. E nessa segunda parte que nós estamos estudando, nós encontramos 3 pedidos. O pão nosso de cada dia, que nós vimos na semana passada, né? Que representa todas as nossas necessidades básicas. Trata também de um outro pedido, o perdão, que representa todas as questões espirituais. E o terceiro pedido é o livramento sobre a tentação e o mal. Então, gente, nesses 3 pedidos, nós vemos a Trindade em ação. De que maneira? Gente, é o Pai que atende todas as nossas necessidades humanas. É o Pai que nos dá o maná do céu. É Ele que nos sustenta. É Ele que nos dá o pão nosso de cada dia. É Ele que abençoa a nossa vida e a nossa casa. Você crê nisso? Você acredita nisso? É o Filho. O Pai abençoa. O Filho é que atende às nossas necessidades espirituais e nos dá o perdão através da sua morte expiatória. E é o Espírito Santo que nos livra de cair em tentação e de todos os males deste mundo. O Pai, o Filho e o Espírito. Veja, a Trindade, ela entra em ação. O Pai atende às nossas necessidades humanas, o Filho atende às nossas necessidades espirituais e nos dá o perdão através da sua morte na cruz, sua morte expiatória, e o Espírito Santo, que nos livra de cair em tentação e de todos os males deste mundo. Agora, nós vamos meditar na 6ª frase da oração, que é muito complicado, gente. Hoje nós vamos meditar numa frase difícil, hein? Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Jesus nos ensinou a orarmos assim. Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Veja que o tema central desse trecho é o perdão.
E o perdão, amigos, o perdão, é muito importante termos esse entendimento, é indispensável à vida e à saúde da gente, como o pão. O pão é indispensável, na verdade, a comida, o alimento é indispensável. E o perdão é a mesma coisa. Assim como o pão está para o corpo, o perdão está para a alma. Ninguém pode viver sem pão, né? Sem o seu sustento, sua comida. Ninguém pode. E também ninguém pode viver sem perdão. Se o pão é necessário para viver, o perdão é fundamental para conviver. Eu vou repetir isso, que até rimou, né? Se o pão é necessário para viver, o perdão é fundamental para conviver. E eu queria, com vocês aqui nesta manhã, analisar essa frase da oração de Jesus, que ele nos ensinou, em duas partes. Eu quero analisar essa frase com vocês em duas partes. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Foi assim que Jesus nos ensinou. Então, vamos analisar essa frase em duas partes. A primeira parte diz: perdoa as nossas dívidas. Essa é a primeira parte desse trecho. Gente, dívida era um modo como os judeus viam o pecado. Todo pecado era como uma dívida. Há uma dívida que é financeira, claro, causada por esse mundo capitalista, né? Mas há uma outra dívida que todo ser humano tem para com Deus. E será que nós temos a consciência de que nós somos devedores de Deus? Será que você tem essa consciência de que você é um devedor de Deus? Nós temos um débito, gente, uma dívida com Deus. Nós devemos a Deus toda a nossa vida. Nós devemos a Deus o fato de estarmos vivos e respirando. Nós somos devedores de Deus. Você que pensa que merece alguma coisa na vida, saiba que você não merece coisa alguma. Tudo que nós temos, amigos, é fruto da misericórdia de Deus. Tudo que nós temos. Então eu particularmente não consigo entender como é que crente tem a ousadia de tentar colocar Deus num canto de parede e colocar o dedo na cara dele para exigir de Deus, para determinar alguma coisa a Deus. Eu não consigo entender. Como é que o crente fala: você tem que determinar para Deus o que você quer. Você precisa ir para cima de Deus. Você precisa se impor diante de Deus. Exigir de Deus. Então é uma loucura isso, gente. Então você que pensa que merece alguma coisa na vida, saiba que você não merece coisa alguma. Se nós hoje estamos nos aproximando de Deus, é para dizer: Pai, não me trate segundo aquilo que eu mereço, mas tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia. Esta é a oração do quebrantado. Esta é a oração do humilde. Esta é a oração que Deus recebe. Então tudo que nós temos, amigos, é fruto da misericórdia de Deus. Tudo que nós temos. E essa misericórdia recai sobre justos e injustos. Deus ama aquele ou aquela pessoa que não é crente. Ele ama, ele a abençoa derramando misericórdia sobre ela, para que ela possa reconhecer a sua bondade e senhorio. Sabia disso? A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada dia, a cada manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Amigos, nós não somos dignos de estar na presença de Deus, porque nós somos devedores dele. A nossa natureza, ela é inclinada ao pecado. Desde que Adão e Eva caíram no Éden, toda a raça humana caiu com eles.
Nós somos naturalmente maus. O pecado é como um gene espiritual que assola a nossa vida. Então nós não temos o direito de reivindicar e cobrar coisa alguma de Deus. Não temos. Ao pecarmos, nós fomos destituídos da glória de Deus e perdemos o direito da sua presença. Todos pecaram, diz a palavra. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas, gente, há uma palavra que traduz o caráter de Deus. Qual é a palavra que traduz o caráter de Deus? Anote essa palavra: perdão. Há uma palavra que traduz o caráter de Deus. Anote: é o perdão. O nosso Deus é o Deus que perdoa. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e reconhecemos que somos devedores de Deus, o Senhor vem com graça, com amor, com misericórdia. E em Jesus, Ele nos purifica de todos os nossos pecados e nos liberta de toda a nossa dívida. O apóstolo Paulo, ele disse lá em Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14, ele faz a seguinte declaração: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Colossenses 2, 13 e 14. Então olha que interessante aqui. Quando um criminoso ia para a cadeia, pessoal, era fixada na porta da cela os delitos que ele havia cometido. Quando ele cumpria o tempo da sua pena, o escrivão do exército romano riscava o escrito de culpa, dizendo à sociedade que aquela pessoa agora não tinha mais dívidas. E Paulo, que havia visto tantas vezes essa imagem, né? Paulo, ele sempre via essa imagem. Ele escreve agora então na carta de Colossos, a igreja de Colossos, e que Deus riscou o nosso escrito de culpa através do arrependimento. O Senhor jogou no fundo do mar, gente, os nossos pecados. Aleluia! Aos que foram perdoados por Jesus e lavados no sangue do Cordeiro, a Bíblia os chama de santos. Então, o perdão de Deus é algo fantástico, é algo maravilhoso, pessoal. Você não precisa de mais nada na vida. Só o fato de ter sido perdoado por Deus, de Jesus ter pagado a sua dívida ao morrer na cruz do Calvário, isso já é suficiente, pessoal. Já é suficiente. Como nós, gente, como nós reclamamos quando nós não temos as coisas que desejamos, hein? Como nós reclamamos, pessoal, quando a gente não tem aquilo que a gente deseja. Mas nós deveríamos nos alegrar todos os dias, porque o perdão de Deus recai sobre nós. E por isso, meus amigos, um dia nós iremos adentrar as regiões celestiais e estaremos salvos para sempre. Então agradeça todos os dias por esse perdão. Agradeça pelo sangue de Cristo que foi derramado para o perdão dos seus pecados. Agradeça. Tem crente tão legalista, né, que se escandaliza com o perdão de Deus. É impressionante isso. Tem crente muito legalista que fica assustado, se escandaliza com o perdão de Deus. Gente, o pai da parábola, lembra da história? O pai da parábola, ele foi capaz de perdoar aquele filho perdido, filho rebelde e pródigo,
que voltou para casa arrependido. Aquele pai perdoou. Ele recebeu aquele filho sem o acusar de absolutamente nada. A alegria ali foi tão grande, pessoal. A alegria foi tão grande ao ver o seu filho de volta, que aquele pai mandou preparar uma festa. Pois, como diz o texto, o filho estava morto e reviveu. O filho que estava morto reviveu, disse aquele pai. Gente, essa é a atitude de Deus ao ver uma pessoa arrependida. Essa é a atitude. É a mesma que acontece comigo e com você. Quando Deus nos vê arrependido, Ele prepara um banquete, Ele prepara uma festa. Pois a gente, que estava morto, revivemos. E aí Deus vem e nos acolhe com amor, com graça. Ele é o Deus do perdão, Ele é o Deus da graça. Ele é o Deus da misericórdia. Graça é o favor imerecido. A graça é Deus dando tudo a quem nada merece. Isso é graça, pessoal. Nós fomos alcançados pela graça. Nós somos filhos da graça de Deus. Aleluia. Veja, nosso Deus é um Deus que perdoa. Ele perdoa ladrões. Ele perdoa prostitutas. Ele perdoa pecadores. Ele perdoa todos, queridos, todos. Ele liberta da culpa transgressores como, por exemplo, Zaqueu. Ele liberta. E isso assusta, né, gente? Assusta muita gente, inclusive. Isso escandaliza muita gente, porque muitos acham que quando uma pessoa peca, ela tem que ser esmagada. E nós nos colocamos como juízes. Nós nos colocamos como aqueles que não pecam. Mas Jesus disse: eu não vim apagar o pavio que fumega, nem esmagar a cana que está quebrada. Se o teu irmão está caído, é o momento de você restaurar a cana que está quebrada. E não esmagar a cana quebrada, mas restaurar. Gente, não se exclui as pessoas porque elas pecaram. Vou repetir, não se exclui as pessoas porque elas pecaram. Não, mas cuida-se delas. Nós vamos cuidar das pessoas quando elas erram. Porque Jesus não veio excluir ninguém. Jesus veio incluir. Jesus não olha para você como joio. Jesus olha para você como trigo. Esse é o olhar de Jesus. E quando às vezes alguém erra na igreja, logo a gente diz que é o joio. Ah, esse aí errou porque ele é joio. Quem somos nós para dizermos para dizer quem é joio e quem é o trigo? Nós não fomos chamados para separar joio do trigo. Quem vai fazer isso é o Senhor naquele dia. E o olhar de Deus para nós é um olhar bom, amoroso. Deus vê o mundo como trigo e não como joio. E nós precisamos ter o mesmo olhar de Jesus. Nós precisamos aprender a olhar as pessoas como Jesus as via. Não como um joio, mas como trigo. Porque Deus não olha para você e diz assim: olha, você é um aborto dessa natureza. Você é joio. Olha o que eu fiz, fiz um joio, criei um joio aí, um aborto. Não, Deus não olha assim para nós. Mas a Bíblia diz que com amor eterno, o Senhor nos amou. Jesus não veio para excluir ninguém, Ele veio incluir. O Filho do Homem, diz a palavra, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. É isso que ele veio. Ele veio para buscar e salvar. E não para mandar para o inferno. Ele não tem interesse nenhum. Jesus não tem interesse nenhum que você vá ao inferno. Porque ele veio para este mundo para buscar você, para te salvar. E é uma coisa maravilhosa que Jesus ensinou, né? Existe uma coisa maravilhosa, né? Aquele a quem muito se perdoa
é porque muito se ama. É isso que Jesus ensinou. Aquele a quem muito se perdoa é porque muito se ama. Então, se você quer medir o quanto alguém ama você, meça pelas vezes que essa pessoa o perdoou quando você falhou. Eu vou repetir esse conceito aqui porque é um conceito bíblico de Jesus, porque Jesus disse isso. Jesus disse: aquele a quem muito se perdoa é porque muito se ama. Ou seja, traduzindo isso, se você quer medir o quanto alguém ama você, meça pelas vezes que essa pessoa o perdoou quando você falhou. A quem muito se perdoa, muito se ama. Anote. A quem muito se perdoa, muito se ama. É o que Jesus diz, não discuta comigo, não discorde de mim, discorde de Jesus, ué. Foi ele que disse. Gente, o caminho de Deus, o caminho das Escrituras do Evangelho é a contramão do mundo. É a contramão do mundo. Não tem jeito. É o caminho inverso. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus da ovelha perdida. Esse é o Deus do filho pródigo. Esse é o Deus do perdão irrestrito. Esse é o Deus que triunfou sobre todas as nossas imperfeições. Ele é o Deus que nos dá a vitória, irmãos. E glória a Deus por isso. Então, gente, tudo isso é motivo de nós hoje glorificarmos e exaltarmos a Deus, porque um dia Ele nos perdoou as nossas dívidas. Ele perdoou as nossas dívidas. Nós somos devedores de Deus, mas a sua graça nos alcançou e ela está recaindo sobre nós. E hoje nós podemos sentir a leveza do Espírito Santo pela sua graça e não pelos nossos méritos. Louvado seja o nome do Senhor. E agora, meus amigos, vem a segunda parte desse trecho da oração. Vem a segunda parte. A primeira é: perdoa as nossas dívidas. Mas Jesus continua. Como é que diz a outra parte? Assim como perdoamos aos nossos devedores. Essa é a segunda parte desse trecho da oração. Assim como perdoamos aos nossos devedores. E agora eu quero que você tenha muita atenção, porque agora o bicho pega. Agora tenha atenção aqui, porque agora vai cair no nosso colo a bomba, a batata quente. Vamos lá. Gente, esse trecho, assim como perdoamos aos nossos devedores. Gente, aqui parece que nós estamos diante de uma condicional. Como se Deus não tivesse poder para perdoar quem não perdoa. Parece isso. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Parece que a gente está numa condicional. Como se Deus não tivesse poder para perdoar quem não perdoa. Mas não é isso. Não é isso não. Tá? Nós precisamos entender o que significa essa parte difícil da oração. Porque é possível que existam pessoas que estão em dívida com você. É possível. E eu não me refiro a uma dívida financeira. Mas eu me refiro a uma dívida moral. De alguém que te ofendeu, de alguém que te agrediu com palavras ou até mesmo gestos, de alguém que mentiu para você ou sobre você, de alguém que nutre ódio por você e tantas outras coisas. Quando Jesus disse aqui, perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores, ele está supondo que você já perdoou os seus devedores. Entende? Ele está supondo aqui que você já perdoou os seus devedores. Um sinônimo para a palavra perdão é soltar. Anote.
O sinônimo para a palavra perdão é soltar. Quando eu perdoo uma pessoa, eu me desprendo dela. Eu me solto. Mas quando eu nutro mágoa, ressentimento, rancor, ódio, eu tenho uma dívida e eu fico preso a essa pessoa. Vocês estão entendendo, pessoal? Quando a pessoa não sai da sua cabeça, é porque tem dívida. Por isso é necessário liberar perdão. É necessário. Se não perdoamos, queridos, nós estamos em pecado. Se eu não perdoo, como é que eu posso ser perdoado? Me fala. Se você não perdoa, como é que você pode ser perdoado? Olhando o versículo aqui de trás para frente, vamos pensar o versículo de trás para frente, nós podemos entender melhor. Se você olhar o versículo de trás para frente, você vai entender melhor. Veja, eu preciso perdoar o outro totalmente para poder usufruir o perdão de Deus. É isso. Eu vou repetir o conceito. Porque se a gente pegar o versículo de trás para frente, a gente vai entender. Eu preciso perdoar o outro para poder usufruir o perdão de Deus. Se eu não perdoo o outro, eu estou devendo a Deus. Eu estou em pecado. Vocês estão entendendo, gente? Mas quando eu perdoo o outro, significa que eu me liberei do pecado. E então, gente, eu experimento a plenitude do perdão de Deus na minha vida. É por isso que a afirmação de Jesus é tão lógica. Ele diz: assim como vocês perdoaram as pessoas, Deus os perdoará. Assim como vocês perdoaram as pessoas, Deus os perdoará. É isso que Jesus está dizendo, pessoal. Mas se nós não perdoamos, nós estamos amarrados e em dívida com Deus. E Deus está falando que as nossas dívidas vão além do aspecto financeiro. Elas entram no campo da nossa alma e do nosso espírito. Se a pessoa é incapaz de perdoar, ela está em dívida. Alguém já disse que a condição da pessoa que não perdoa é tal que ela está incapacitada de receber o perdão de Deus. A condição da pessoa que não perdoa é tal que ela está incapacitada de receber o perdão de Deus. Isso porque ela tem uma pendência no coração. E se ela tem pendência no coração, ela não pode receber a plenitude do perdão e da misericórdia. Gente, isso é sério. Isso é sério. Gente, se eu fecho a porta para perdoar o meu irmão, eu também interrompo o fluxo da graça de Deus na minha vida. Deixa eu dizer para você que não quer perdoar. Isso é muito sério. Se você fecha a porta para o perdão, fala, não, eu não quero perdoar essa pessoa, o que ele fez é imperdoável. Se você age assim, eu quero dizer para você que você está interrompendo o fluxo da graça de Deus na sua vida. Aí tem gente que diz assim, eu não ofendo ninguém. Eu sou bonzinho. Eu não ofendo ninguém. Gente, a nossa capacidade de ofensa é grande, pessoal. É grande. É grande demais. E nós ofendemos as pessoas de várias maneiras. Às vezes com palavras mal colocadas. Às vezes com palavras malditas, que machucam. Ofendemos às vezes até com olhares. Com um olhar você ofende, depende da maneira como você olha. Pelo olhar já diz tudo. Não é verdade, pessoal? Nós ofendemos as pessoas. Seja num gesto, seja num olhar, sejam palavras. De várias maneiras nós podemos ofender. Às vezes numa brincadeira, você brincando e acaba ofendendo.
Às vezes ofendemos sem a gente saber. Quantas pessoas às vezes se ofendem por coisas que fizemos e a gente não está nem sabendo? Às vezes ofendemos porque queremos ofender. Não é verdade? A gente pode ofender também, sabe como, pessoal? Você ofende alguém negando a misericórdia. Isso é uma ofensa. Quando você nega a misericórdia, você está ofendendo. Você pode ofender maldizendo, falando mal, sendo infiel, mentindo, enganando, agredindo. Amigos queridos, são muitas as maneiras de se ofender alguém. E quando nós ofendemos alguém, duas coisas são geradas. Anote, por favor. Quando ofendemos alguém, duas coisas são geradas. Primeiro, a raiz de amargura. Gente, um crente não pode ofender alguém e ficar impune. Quando uma pessoa é ofendida, em seu coração é gerado uma raiz de amargura. E a Bíblia diz que essa raiz brota, perturba, ela cresce e contamina. Hebreus 12, 15 diz isso. E outra coisa que é gerada quando nós ofendemos, primeiro é a raiz de amargura, segundo é a falência do convívio. Anote isso, é a falência do convívio. Se você não trata a ofensa, você está fadando esse relacionamento à falência. A Bíblia diz, um texto muito conhecido, lá de Amós 3:3. A Bíblia diz o seguinte: andarão duas pessoas juntas se não houver acordo? Gente, não é possível conviver com alguém se não há paz. Se você está vivendo um relacionamento cheio de ofensas, você precisa colocá-lo diante de Deus para que ele opere o milagre. Com a mesma capacidade que nós temos de ofender, temos que perdoar. Tem gente que diz que para perdoar, primeiro precisa orar, para sentir no coração. Você já viu isso? Não, primeiro eu vou orar. Não, olha, irmão, você precisa perdoar aquele irmão, aquela pessoa que te ofendeu. Aí o fulano responde, não. Eu preciso primeiro orar, para ver se eu sinto no meu coração. Gente, mas a verdade é que não é preciso sentir nada. O perdão não é uma opção. O perdão é uma ordem. Guarde isso no seu coração. Perdão não é uma opção. Perdão é uma ordem. E se Jesus disse que nós temos que perdoar, ele sabe que podemos. Ele sabe. Mas nós não perdoamos por quê? Nós não perdoamos por causa de uma palavra chamada orgulho. O orgulho é tão horrível, pessoal, é tão nojento, que a única coisa que faz Deus rejeitar uma pessoa é isso. O orgulho é tão nojento que é a única coisa que faz Deus rejeitar alguém. Que Deus abomina o orgulho, a soberba. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas ao humilde ele concede graça. Então, amigos, em Cristo nós temos capacidade de pedir perdão e perdoar. E perdão, deixa eu dizer para vocês, e perdão não é esquecer. Só esquece quem perdeu a memória, pessoal. Né? Só assim. Não tem como a gente esquecer. Pessoal, nós não esquecemos as coisas que nós vivemos na nossa vida, as coisas mais marcantes e fortes. Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Esse papo assim, olha, para você perdoar, você precisa esquecer, isso é tolice, gente. Isso é tolice. Como é que você vai jogar fora uma parte viva dentro de você que é a tua memória? A tua memória é uma parte viva que está dentro de você. A não ser que você tiver um acidente, tiver amnésia, enfim. Só esquece quem perdeu a memória, pessoal. Só isso. Então essa frase, para você perdoar, você tem que esquecer, essa frase não está correta. Porque quem ofende, até isso é interessante, quem bate, quem ofende, por vezes esquece. Mas quem apanha, quem é ofendido, jamais esquece. Então, o que é perdão?
O que é o perdão então, gente? Perdoar é você tomar uma decisão consciente e abandonar a dívida. Isso é perdoar. Eu vou repetir o conceito. O que é perdoar? O que é o perdão? Perdoar é você tomar uma decisão consciente e abandonar a dívida. E olha, e o dia que você fizer isso, o dia que você liberar perdão, não querer mais saber dessa dívida, você vai experimentar, meu irmão, uma paz que só Jesus pode dar. Como eu li aqui alguns depoimentos no início da nossa live, de gente que falou, olha, depois que eu perdoei, eu me senti leve, fiquei em paz, minha vida foi outra, transformada. É isso, pessoal. O dia que você resolver liberar perdão, você vai experimentar uma paz que excede todo entendimento. Uma paz que só Jesus pode dar. É libertador, pessoal. É algo libertador. E quantas vezes nós devemos perdoar? Quantas vezes? Jesus disse que sempre. E o perdão é algo que... Perdão, gente, é algo que se aprende. Primeiro nós aprendemos com Jesus sobre o perdão. Porque Ele perdoou a todos nós aqui. Então aprendemos com Ele. E segundo, nós podemos aprender o perdão dentro de casa. Porque em casa é o primeiro laboratório da vida. Em casa. É dentro de casa que acontecem coisas que marcam a nossa vida para sempre. É dentro de casa. Então perdoar, gente, é possível sim. E quando nós não perdoamos, Deus é ofendido. Por que Deus é ofendido? Porque Deus é amor, Ele é justiça, Ele é misericórdia. Entende? Deus, gente, Deus não se identifica com mágoa. Deus não se identifica com ódio, com rancor, porque Deus não é assim, essa não é a natureza de Deus. E quando nós não perdoamos, isso agride a natureza de Deus, porque Ele não anda por esse caminho. Ele não está nesse negócio. Não. A Bíblia diz que quando nós não perdoamos, nós não podemos ofertar. O nosso culto fica incompleto, pessoal. Nosso culto é incompleto quando nós não perdoamos. Em outras palavras, Deus está dizendo o seguinte, olha, como é que você pode dar a sua oferta, dar até o seu dinheiro, se você não dá amor ao seu irmão? Como? Como é que você vai ao culto na sua congregação, vai cantar, adorar a Deus, chorar na presença do Senhor, se você não dá amor ao seu irmão? Entende, gente? Então, como é que nós podemos amar a Deus a quem não vemos, se nós não conseguimos amar alguém que vemos? Isso, gente, é extremamente hipócrita e falso. Se eu amo a Deus a quem eu não vejo, eu preciso amar aqueles que os meus olhos veem. Então, a melhor pregação da igreja, você quer saber qual é a melhor pregação da igreja? É o amor e o perdão. Essa é a melhor pregação da igreja de Jesus. E eu quero concluir com vocês esse nosso tema aqui. Quero concluir aqui com vocês, para nós orarmos sobre isso, sobre esse assunto tão importante, tão sério. Quero concluir. Como restaurar relacionamentos então, hein? Como é que nós podemos restaurar relacionamentos? Anote duas palavras. Duas palavras. Confissão e reconciliação. Confissão, reconciliação. Como é que restauramos relacionamentos? Como restaurar relacionamentos? Primeira palavra, confissão. Diga a Deus que você tem uma dívida. Diga a Deus que você tem uma pendência. Confesse. Segundo, reconciliação.
Não espere o outro vir a você, mas vá você até ele, tendo você ofendido ou tendo sido ofendido. Não importa, vá você. Ah, ele não vem até mim, ele é orgulhoso, ele ofendeu, ele machucou, ele falou, ele que tem que vir até mim. Isso é por orgulho, isso é orgulho, puro orgulho, gente. Vá você. Você ofendeu? Vá e acerte. Você foi ofendido? Vá e fale e acerte. Não importa se você está certo ou se você está errado, vá ao outro. A Renata pergunta: eu perdoei uma pessoa, mas não quero conviver com ela. Estou em pecado por isso? Não, você não está em pecado não, Renata. Esse é um assunto que a gente poderia ter um outro desdobramento para a gente conversar mais, né? Mas o perdão não implica em continuar convivendo, né? Não implica. Há momentos que não há mais como conviver, mas você pode perdoar e deve perdoar. São coisas distintas, né? É claro que a gente tem que buscar sempre a reconciliação. Claro, o que a gente puder fazer para conviver, para estar juntos, vamos fazer. Mas chegar um momento que não há mais o que fazer, você perdoe. Claro, sempre. Mas a convivência já não é mais necessária. Isso é uma situação que tem que ser avaliado caso a caso, depende do que está acontecendo, enfim, né? Isso precisa ser conversado com mais detalhes. Isso aí daria uma ministração aqui, toda, que eu posso até ministrar um dia para vocês com mais clareza e com mais detalhes. Mas fique tranquila que isso não é um pecado, né? E pode ser também, depende da situação, né? Depende de como a situação está acontecendo. Mas enfim. Mas, gente, vou continuar aqui. Vou continuar aqui e dizer o seguinte. Para restaurar relacionamentos, duas coisas são importantes: a confissão e a reconciliação. Ao fazer isso, gente, nós ficamos completamente livres diante de Deus. E aí então nós podemos orar e dizer: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Você vê que a oração é algo mais profundo, gente. Não é uma mera repetição. Tem muita gente que ora esta oração do Pai Nosso como uma reza, sem entender o que realmente Jesus está dizendo em cada frase da oração. E Jesus está querendo dizer para nós aqui que nós ficamos completamente livres diante de Deus quando perdoamos, e aí sim nós podemos orar. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Agora nós podemos usufruir da magnitude do perdão do Senhor, porque perdoamos aqueles que nos ofenderam. Há pessoas que estão com feridas abertas. Há pessoas que estão trazendo mágoas de muitos anos. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que hoje é dia de libertação na sua vida, em nome de Jesus. Hoje é dia que você vai liberar essa pessoa do seu coração e você vai dizer: Senhor, eu fui muito ofendido ou muito ofendida, mas agora eu quero liberar essa pessoa, eu quero abandonar essa dívida, porque o perdão é uma decisão. E Senhor, eu decido hoje perdoar, eu decido. E você vai ver como vai ser libertador na sua vida, em nome de Jesus. Amém, meus amigos? Eu quero orar com você e por você nesta manhã. Pai, que tema difícil nós hoje estudamos. Se o Senhor não nos ajudar, não nos capacitar, nós continuaremos com o nosso coração endurecido. Porque temos dificuldades para perdoar as pessoas, para liberar perdão, para soltar, como nós vimos hoje. Temos muitas dificuldades. Aqueles que ofendem a gente, nós queremos vingança, queremos a justiça, mas a justiça humana. Ô Pai, nos perdoe por isso, perdoe por este sentimento tão ruim da nossa carne, mas nós queremos tomar uma decisão nesta manhã, de perdoar aqueles que nos ofendem.
Senhor, ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, Pai. Damos um passo nesta direção e o Senhor vai nos ajudar. É um processo, é verdade, envolve uma caminhada, um processo. Mas a boa obra que o Senhor começou, o Senhor vai aperfeiçoar. Vai ser assim. É passo a passo, é de glória em glória. E nós estamos sendo transformados. Oh, Pai amado, pessoas que estão aqui, que guardam ressentimentos, amarguras, estão, Senhor, sofrendo por aquilo que vivenciaram na sua vida. Não conseguem perdoar aqueles que os ofenderam. Pai, que o Senhor nesta manhã derrame bálsamo sobre estas pessoas e que elas entendam a importância de soltar, de liberar, de perdoar, que elas tomem uma decisão nesta manhã. Ajuda estes meus irmãos, para que eles não fiquem presos aos ressentimentos. Em nome de Jesus, porque isso só traz desgraça para a nossa vida. Isso nos impede de termos uma comunhão com o Senhor. Isso, Senhor, só atrapalha a nossa relação contigo e nós queremos caminhar livres. Senhor, ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos. Nós queremos aprender mais com o Senhor. O Senhor é o modelo, o Senhor é o referencial. E assim como o Senhor tem nos perdoado, assim como o Senhor nos perdoou e tem nos perdoado, nós queremos também perdoar aqueles que nos ofendem. Dá-nos um coração para isso, Pai. Um coração regenerado. Um coração de carne. Tira da gente o coração duro, o coração justiceiro, o coração de pedra, o coração odioso, rancoroso. Nós vivemos num mundo assim hoje, num mundo cheio de ódio. Nós não queremos entrar por este caminho. Nós somos os teus filhos. Nós somos os parecidos com Cristo. Nós somos aqueles que perdoam. Oh, Pai, porque este é o caminho que o Senhor aponta nas Escrituras para vivermos bem, para termos uma vida melhor, uma vida saudável, para vivermos de uma maneira que agrade ao Senhor, que agrade o Senhor. E é isso que nós queremos, Pai. Em nome de Jesus, eu oro, Pai, e peço que hoje venha libertação sobre pessoas que estão amarradas por mágoas, por ressentimentos, por feridas, estão com feridas abertas, trazendo estas dores, trazendo estas mágoas de muitos anos, muitas vezes, Pai, e não conseguem perdoar. Mas hoje, Pai, em nome de Jesus, que venha libertação, em nome de Jesus. Eu oro, Pai, e eu sei que o Senhor está fazendo uma obra poderosa na vida destes meus queridos irmãos que me acompanham nesta live. Em nome de Jesus, peço ao Senhor que nos dê uma semana abençoada e uma semana de vitória. Guarda-nos, livra-nos de todo mal, estenda a tua mão sobre a nossa vida para nos abençoar. Nós precisamos da tua bênção sobre a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço por esta palavra de hoje, pelos ensinamentos e aprendizado de hoje. E eu sei que o Senhor vai transformar completamente a nossa vida. Louvado seja o teu nome. Receba a honra, a glória e toda a adoração nesta manhã, pelos séculos dos séculos seja assim. Amém.